Você já conhece todos os impactos da reforma tributária no seu negócio? Vamos falar um pouquinho sobre eles? Josi, você pode começar falando um pouquinho sobre os impactos dos produtos e serviços que nós teremos com a reforma tributária? Claro, vamos lá. Bom, a reforma tributária no Brasil é um marco que tem se falado há muito tempo e tem sido bastante esperado. Então, ele traz uma mudança estrutural nos processos da empresa como um todo, né? Nós temos brincado que, inclusive, o departamento fiscal e tributário será impactado, além de todos os outros, né? Então, brincadeiras à parte, é muito importante hoje você, enquanto empresa, olhar para qual é o seu produto, qual é o principal negócio, qual é o principal core business que você tem hoje e encaixar ele ali nos quadrinhos da reforma. Então, entender, né, o meu produto ele vai ser 100% tributado, ele vai ter algum tipo de redução a 60%, 30% ou até mesmo a 0%, ou ele se enquadra em algum regime específico, diferenciado, né? Então, nós temos alguns exemplos, como bares e restaurantes, como o próprio caso da locação. Então, tem alguns segmentos aí que eles são, né, inevitavelmente beneficiados e que é importante olhar para dentro de casa e fazer esse encaixe ali, né? Além disso, é bastante importante olhar para os ERPs. Então, os sistemas corporativos que hoje você, enquanto empresa, usa é de extrema importância. Os grandes, né, os maiores aí do mercado já se posicionaram que estão totalmente preparados para receber. Porém, né, você já olhou exatamente para quais são essas mudanças, entendeu qual vai ser o real impacto no seu dia a dia? A gente tem também as notas técnicas, né, que já estão divulgadas, começam a ter o processo de homologação a partir agora de julho, né, e entram em vigência a partir de janeiro de 2026. Então, essas notas técnicas dos sistemas também precisam se adequar, né? Exato. Nenhuma nota fiscal vai conseguir ser emitida se você não estiver adaptado a todas as regras, né, dessa nota técnica a partir de janeiro de 2026. E janeiro de 2026 está logo ali. Então, o momento é agora. Agora é o momento de olhar, né, e fazer essa tarefinha aí e entender se minha empresa está ou não adaptada. Além disso, né, o modelo comercial como um todo é de extrema importância. Então, hoje, no modelo que nós temos, se fala muito em estudos para entender, né, onde é melhor a minha empresa estar posicionada, em qual estado eu tenho mais benefício, principalmente focando na questão do ICMS. Com a entrada da reforma, né, isso tende a se extinguir por completo e a nova forma de olhar será onde está o meu mercado consumidor, sendo o tributo no destino. Então, faz total sentido revisitar os estudos que a empresa já tem e elaborar novos estudos focando em todas as regrinhas ali da reforma para tentar entender se o modelo hoje faz algum sentido, principalmente considerando custos logísticos também. Então, a parte tributária sai um pouco de cena com bastante impacto, como nós temos hoje, já que a legislação é uniforme e o custo logístico terá bastante importância. Isso é bem interessante também porque muda essa visão, né? Então, a Josi trouxe um ponto interessante. Sai a tributação da origem, como atualmente a gente executa no dia a dia, e ele passa a ser no destino. Então, é importante a gente visualizar esses centros de distribuições, centros logísticos e outras questões, né, fundamentais aí para o dia a dia, principalmente desses grandes varejistas, né, ou comerciantes também. Sim. Além disso, acho que é de extrema importância, né, nós temos falado aí, em relação às melhorias operacionais. Então, é um momento também de olhar e entender como estão os meus controles internos, principalmente, né, e avaliar se eles vão suprir a necessidade da reforma tributária. Por mais, né, que esteja se prevendo aí um sistema, né, único que vai fazer todas as apurações, então sairiam de cena alguma das obrigações acessórias, né, é de extrema importância olhar se hoje eu tenho controles robustos que vão permitir eu, enquanto empresa, fazer uma conferência ali numa apuração assistida e dar o meu ok. Então, entender se realmente eu estou totalmente preparado para confirmar aquele valor que o próprio sistema me passou como valor a ser tributado. Então, até mesmo parecido com o que a gente tem hoje na declaração de imposto de renda de pessoa física, né? Então, hoje, enquanto pessoa física, nós temos essa possibilidade de puxar todos os valores ali no sistema e dar o ok.
Porém, ninguém faz isso, né? Espera-se sem uma conferência antes. Então, sem ter certeza de que aqueles valores são coerentes. E muitos até perguntam, né, se realmente a reforma vai entrar em vigência, né? E, né, tudo que indica que sim, inclusive as próprias plataformas da CBS, né? Então, para essa apuração assistida, já está em desenvolvimento, a gente já tem um cronograma, né, sendo cumprido, entregando esse sistema para os contribuintes. Nós teremos aí 500 contribuintes fazendo esse teste já, então toda a movimentação do governo realmente está acontecendo. Isso mesmo. Outros pontos que são importantes, imagino que todo mundo tem divulgado bastante, é o famoso fluxo de caixa. Esse vai dar muita dor de cabeça, né, Josi? A gente tem aqui as questões do ciclo financeiro, que são importantes a gente visualizar, entendendo realmente, né, quando a gente liquida o nosso fornecedor, qual o nível de inadimplência que a gente tem com aquele fornecedor, porque muda-se questões significativas. Hoje nós temos a forma de crédito basicamente da competência. Então nós adquirimos um material que nos permite o crédito, naquele mês a gente faz o crédito, né, e assim sucessivamente. Com a entrada da reforma, ele passa a ser um olhar de caixa, né, tendo aqui uma figura muito importante que é o split payment. Então, visualizando e garantindo que realmente a cadeia seguinte, né, principalmente aí no B2B, nós teremos a questão do creditamento somente se aquele imposto for liquidado. Dentro das modalidades do split que existem, essa negociação, essa visualização desses impactos no fluxo de caixa é realmente importantíssimo, porque muda realmente o momento de creditamento dos itens. Além do que, essa inadimplência também precisa ser visualizada. Então, em cada fornecedor, né, a gente fazer essa tratativa e também a previsão disso dentro do nosso fluxo financeiro. Então, cada vez mais o financeiro, junto também aqui do departamento fiscal, contábil, né, de negócios, para entendermos a melhor negociação. Então, compras precisa entender sim sobre os impactos da reforma tributária, porque essa forma de compras, o olhar sobre um item vai ser diferente. Sim, e fazendo um link com isso, né, o departamento de compras, departamento de vendas, é de extrema importância nesse processo de transição. Então, a formação do preço também é um item que vai precisar ser revisto, né? Hoje nós temos aí valor de custo, mais impostos, mais margem de lucro, sendo aí bem simplista. Com o olhar da reforma, né, que coloca todos os tributos por fora, então o IVA dual é tributo por fora. Significa dizer que a empresa vai ter que pensar no preço sem considerar a tributação, incluir a tributação aí futuramente. O que significa dizer que todas as formações de preço vão precisar de alguma forma serem revistas e a empresa entender se faz sentido. Então, principalmente aquelas empresas que têm uma formação de preço ali que ela vai levando de alguma forma, é o momento revisitar essa formação de preço e tentar deixar o mais adequado possível, porque isso pode impactar diretamente na competitividade da empresa em relação às outras que fizeram, né, essa reavaliação e implementaram a formação de preço ali de maneira mais adequada possível. Destaco também a questão de análise de compras do Simples Nacional, que muda também. O Simples terá duas formas de se adequar à reforma, sendo do regime único, que é hoje basicamente, ele vai transferir somente os créditos que ele paga, ou ele poderá ser contribuinte do IBS-CBS, então passando a um crédito integral. Então também é muito importante os compradores entenderem essa metodologia e também fazer a negociação, visualizar e aí o poder de compra de forma diferente, né? E sim, outro item também que é muito importante, Josi, eu queria que você comentasse pra gente, o momento de investimento. Né, a gente tem aqui as formas, né, o cronograma de implantação. Como que vai ficar essa questão? Né? A gente tem aí os créditos envolvidos também. Isso mesmo, é bastante importante, então, pensar, né, aí a longo prazo em relação aos investimentos. Então, vamos supor que a empresa, né, esteja planejando um investimento alto, principalmente em ativos, né, de repente uma nova planta. Então, investimentos altos compensa avaliar um pouquinho e de repente tentar esperar um pouquinho mais para frente por conta dos créditos. Os créditos na reforma, eles serão de forma integral. Então, não teremos mais essa figura, né, como temos hoje no ICMS, do SIAP, em 48 parcelas, ou até mesmo do próprio PIS e COFINS, que pode ser de imediato, mas tem aquela questão dos itens que também tem o parcelamento, em 12, 24 até 48.
Então toda essa figura ela muda e o crédito é de imediato. Então se de repente eu vou comprar uma máquina e eu posso tomar o crédito 100% agora, vale a pena esperar um pouco, claro, caso seja possível, para fazer aí esse investimento, né, mais para frente e não agora. São todas, né, estratégias aí de planejamento que fazem sentido nesse momento, visando todos os aspectos da reforma. Muito bom. E também outro item que é de destaque aqui é a questão da renegociação de contratos. Como a gente colocou, o setor de compra, jurídico, novamente, precisa estar envolvido, né, todo esse processo de implantação da reforma, porque os contratos estão sendo firmados agora e eles vão ter os seus reflexos, né, contratos aí de longo prazo, no período de transição. Então, a partir de 2027 já tem do CBS, mas nós teremos aí o escalonamento. Então, os contratos precisam estar adequados a esse novo cenário econômico e fiscal que nós teremos, né? E a gente chama aqui a atenção para essa questão da renegociação dos contratos, né, Josi? Exatamente. Quando nós falamos de contratos, estamos falando de todo tipo de contrato, né? Seja ele de compra e venda, seja ele de contratação de serviços, seja ele até mesmo, né, estávamos discutindo a questão dos contratos de benefícios para funcionários. Então, contratos de fornecimento de alimentação, de outros fornecimentos de transporte. Então, é uma gama bem extensa de contratos que eles podem já terem sido firmados a longo prazo. Então, você vai precisar reavaliar como a questão do preço está escrito ali dentro. Sejam contratos que a sua empresa vai firmar agora. Então, temos muitos casos de empresa que firma contrato para 5 anos. Então, você firmando um contrato hoje, ele vai ter impacto assim que a CBS entrar em vigor, que é a partir de 2027. Então, é de extrema importância avaliar a cláusula que fala da questão do preço, porque você vai ter um impacto futuramente que talvez não possa ser mais discutido, porque o contrato já vai estar assinado. Então, são esses itens que precisa ter aí essa atenção para fazer um bom planejamento de transição durante a reforma. E também visualizar alguns itens de segmentos específicos, como o caso da locação, né? Então a gente tem alguns benefícios importantes dentro da reforma previstos, tendo contrato assinado, tendo alguns itens aí importantes sendo cumpridos, né? Então é importantíssimo a gente pensar no nosso negócio, visualizar esses impactos. Aqui a gente trouxe alguns, né? Mas se você precisa entender um pouco melhor sobre esses impactos da reforma tributária no seu negócio, fique atento, entre em contato conosco, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, até a próxima.